Boa tarde, gente. Eu vou comentar um pouco com vocês acerca do efeito do gama Z e P delta. Principalmente aquelas pessoas, engenheiros que usam EBERG, muitos falam desses itens, mas uma parte considerável não faz nem ideia do que seja. Enfim, antes de tudo, é necessário compreender o que são os efeitos de segunda ordem. Sobre os efeitos de segunda ordem, analise a imagem que está a seguir. Imagine que você tem uma edificação com cargas verticais devido ao peso próprio sobre carga e cargas laterais. Essas cargas normalmente são oriundas do vento, certo? Entretanto, essa carga lateral geralmente ela promove um deslocamento da estrutura, conforme pode ser visto na segunda imagem, e as cargas verticais elas vão continuar atuando onde elas estavam. Entretanto, por existir esse deslocamento, existe uma diferença de distância, uma excentricidade chamada de delta, que vai gerar um determinado momento na estrutura, tentando rotacionar ela. Isso que é o efeito de segunda ordem. Ele pode ser causado não só pelo vento, mas também por uma imperfeição construtiva. Como, por exemplo, aquele pedreiro que você achou que ele é super gente boa, muito barato, e ele construiu o primeiro pavimento tranquilo, mas no segundo pavimento ele acabou deslocando o pilar em 5 centímetros. Esses 5 centímetros vai fazer diferença na distribuição de carga, vai gerar momento. Ok, mas e aí? Quando eu vou considerar isso no projeto ou não? É em todo momento? Não, a norma 618, seu item 15, ela permite dispensar em certos casos. Quando a diferença da deformação, o momento gerado, ele é inferior a 10%, você pode dispensar essa consideração. Ela mesma diz isso. Porém, se for maior, você tem que considerar. E como que isso é feito? Imagine ainda sobre a segunda imagem que eu mostrei, certo? Você viu que há um deslocamento delta. Agora, considere que com essa deformação, eu busque pegar o momento que essas forças verticais estão gerando em relação ao delta. Se essa diferença for maior que 10%, é justamente o efeito da segunda ordem em comparação com o da primeira. Analisando outra imagem, uma simulação feita pelo SAP, bem simples mesmo, eles ensinam a fazer isso até no canal oficial deles, foi a consideração do efeito P delta. Note que neste caso houve um aumento tanto na deformação quanto no momento superior a 10%. Então, nesse caso, pela norma, houve uma diferença sim, deve ser considerado. Ok, mas aí foi falado sobre os efeitos de segunda ordem e até agora nada de gama Z. Que diabos é isso? Bem simples. Gama Z é um dos métodos que a norma estabelece para verificar se dispensa ou não a consideração desses efeitos. Beleza? Vou colocar a fórmula bem aí na tela e nela você vê que há somente duas variáveis. Aqui está em cima esse delta M total, ele nada mais é do que a soma dos produtos dos esforços verticais com o deslocamento por cada pavimento. Enquanto a parte de baixo nada mais é do que o momento gerado pelas forças horizontais. Então, se esse valor ele for superior a 1,1, você tem uma estrutura de nós móveis. É necessário considerar esse efeito. Caso contrário, tem nós fixos, não é necessário considerar esses efeitos. Vale um adendo também que a norma ela traz um parâmetro de estabilidade alfa, veja aí na tela, que é uma outra forma de você analisar sua estrutura, tem nós fixos ou móveis. Entretanto, nesse método, a estrutura deve ser simétrica, não podendo ser aplicada em vários casos, visto que a maioria dos projetos eles não são simétricos. Troquei de camisa. Gente, é o seguinte, o Pará é muito quente. Não até aquela camisa social, eu peguei essa. Enfim, vamos lá falar do P delta agora.
O P-delta, ele é muito mais simples do que parece. O que acontece? Você vai ter, igual aquela imagem que eu mostrei no início, né? A estrutura ela sofre um deslocamento. Você vai pegar a carga vertical, multiplicar por esse deslocamento. E aí você vai ter um momento. Então você recalcula a estrutura, acrescentando aquele momento. Só que esse processo é iterativo, ele é feito múltiplas vezes, de forma que o resultado no final ele chegue a um valor único. Colocando a imagem aí da simulação que eu fiz no SAP, é a mesma coisa anterior, mas eu fiz de forma manual, vamos dizer assim. Você percebe que os resultados eles vão se aproximando. Peguei a deformada, coloquei no caso seguinte. Peguei a deformada, coloquei no caso seguinte. Repare que no final chega um valor único. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.